6 anos de diferença. E você, ele, ser traficante. E aquilo ali nos cortou o coração. E nós fomos para casa conversando sobre isso. E isso me dói até hoje por entender que o exemplo que muitas das nossas crianças têm são eles. E aí Martin Luther King ele tem uma frase que é o que eu tento motivar a minha vida. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O ruim, o mal, ele pode ir hoje. Talvez nós não veremos, mas que possamos ser firmes, plantando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Aleluia! E o tráfico, meus irmãos, a tendência é só aumentar e piorar. Mas que nós, enquanto bons, que carne salva, que Ele ainda cura e que Ele ainda liberta. Amém. Amém? Aleluia. Então quero agradecer ao pastor Jefferson, a missionária Lenca, muito obrigado. Eu vou voltar, tá? Já estou voltando para a base. Deu uma desacelerada por conta da bebê ainda recém-nascida. E aí nós brincamos em casa, porque a uma não podendo pegar resfriado e o outro lambendo o chão. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e ele tá, mamãe, com os 5 dedos da boca. Aí vem na irmã. Então temos nos privado um pouquinho de algumas coisas, mas menos de 1 mês, ela vai fazer 3 meses e eu volto para a graça de Deus. Amém. Meus irmãos, o texto que foi passado já foi lido aqui pela Samara. E eu estava torcendo para ela parar de falar, porque ela estava introduzindo tudo aquilo que eu iria falar. Isso porque ela disse que estava tímida. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1, que diz assim: e acontecerá que se ouvires diligentemente ou atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Amém? Quem se sentou, levantou, pode se assentar. Querido, como muito bem introduzido pela Samara, o livro de Deuteronômio ele vem fazendo um fechamento, é a tampa de tudo aquilo que no Gênesis começou com a criação da terra, do homem, os patriarcas, todo o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós vamos ouvir Noé, nós vamos aprender sobre Abraão, Isaac, Jacó. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Conheceremos sobre a aliança do Senhor, que hoje chamamos de arco-íris, aquilo que o Senhor ali ele faz o trato. Olha, prometo eu que nunca mais cairá ou destruirei a terra com chuva novamente. Então nós vemos tudo isso transcorrer no livro de Gênesis. E aí eu estava lembrando, estudando para hoje, lembrei-me da primeira vez, Daniel, que eu parei para ler a Bíblia toda. E aí, muito empolgado, não perguntei a ninguém, e eu comecei a ler. E aí você vem em Gênesis muito animado, você vem em Êxodo também muito animado. Aí tu chega em Levítico, tu começa a ver, e para fazer isso, tu tem que fazer isso, tem que ser assim, em tal dia. Aí a mente já fica meio, para onde que eu estou indo? Aí chega em Números, começa a ler, porque eram tantas pessoas na casa de fulano, e eram tantos na casa de Bertano. E aí a mente dá aquela, caramba, acho que eu comecei errado. E aí quando eu estou chegando em Números, o meu antigo líder ele falou, olha, vamos ler a Bíblia toda? Falei, comecei. Aí, mas vamos fazer o contrário, vamos começar por Mateus. A gente lê o Novo Testamento todo, vai chegar em Apocalipse com ânimo, com ímpeto, e aí a gente vem para Gênesis, Êxodo. Quando chegarmos em Levítico, a mente vai bater, mas ainda está no ímpeto, ainda está no ânimo. Eu falei, pô, tu me avisou tarde, meu gás acabou ali em Número. Mas é esse o discorrer da história, Gênesis, a criação, patriarcas.
Nós vamos chegar em Êxodo ali, nós vamos dar a linda história do povo saindo do exílio, o povo sendo liberto pelo Senhor. Aí nós vamos chegar em Números, nós vamos ver a quantidade de famílias que eram cuidadas por Moisés, pelos sacerdotes, pelos levitas. Nós vamos chegar, Levítico, eu pulei as leis ali, todos os rituais para casar, para pedir perdão, para sacrificar, aonde sacrificar, como, quando, a quem sacrificar, todos esses rituais, todas as leis que não são aquelas 10 que nós mais conhecemos, tudo isso a Bíblia vai trazer. Contudo, nós vamos chegar no livro de Deuteronômio, e Samara foi muito feliz quando ela colocou. Deuteronômio é considerado uma recapitulação em tempo. Isso que é o mais legal de Deuteronômio, porque Moisés vai escrever ele lembrando do passado e colocando palavras e afirmações sobre o presente. Ele vai lembrar do povo sendo da criação, o povo sendo liberto do Egito, e vai aplicar isso no momento, sobre a vida. E como muito bem Samara falou, falei que ela me introduziu, o capítulo 27, ele vai vir sobre as desobediências que, se nós fizermos, as culpas e punições que vão recair sobre as nossas vidas, ou sobre a vida do povo a quem Moisés estava escrevendo. E esse é todo o caminho de Deuteronômio. Ele é tão legal que eu converso muito com minha esposa sobre a criação do nosso filho, que tem algumas questões, até na igreja ou fora, que nós explicamos assim: olha, eu posso tocar bateria agora? Não, tu não pode tocar bateria agora. Aí sempre entra o porquê, de tentarmos sempre explicar o porquê do não. Ah, eu sou o pai, eu que mando. Sim, eu sou o pai, eu que mando. Mas eu tento, e é algo que eu prefiro, que eu gosto que façam comigo, porque traz a clareza. Filho, desce daí. Filho, desce daí. Por que eu digo assim? Porque senão você vai cair, porque você vai se machucar. Você traz a compreensão daquilo que está sendo posto. Então Moisés, ele vai trazer ao povo a época, no livro aqui de Deuteronômio, olha, porque o povo passou pelo deserto, o povo sofreu no deserto, e aí quem está escutando, tem quem vai valorizar todo o sofrimento que teve em meio ao deserto, e quem vai questionar o porquê que eles sofreram no deserto. É muito característico nosso, porque quando nós paramos para pensar o porquê que muita gente morreu antes do povo chegar ou entrar na terra prometida. Caramba, eles acreditaram na palavra de Moisés, eles acreditaram que o Senhor estava libertando, que o Senhor estava fazendo, que o Senhor estava tratando. Acreditaram, abandonaram toda a sua vida, todo o seu passado, a caminhar e a confiar nas surpresas que o deserto poderia lhe impor, mas não vai chegar ao ápice do momento. Ele vai passar por ameaça, por medo, vai passar pelo medo, porque o faraó está vindo perseguindo, as carruagens estão vindo, passou por tudo isso. E agora o ápice, a parte melhor, ele não vai ter, talvez esse questionamento na mente dos filhos, ou dos netos, bisnetos, daqueles que viveram toda essa peregrinação no deserto, surgiria. E aí no capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés ele vai escrever, capítulo 8, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber se havia em teu coração, se guardaria os mandamentos ou não.
Aleluia. Então Moisés, ele traz a explicação. Em outras versões vai estar um pouco mais reduzido, dizendo que o Senhor levou o povo ao deserto para provar do coração do povo. Então Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, ele faz toda essa recapitulação. Ele começa a plantar, como foi Samara que falou, que é o ano daquilo que nós plantamos e daquilo que nós colhemos. E o povo no deserto, ele passa um pouco por isso. E aí nós precisamos pensar, porque é muito fácil para a gente criticar e muito difícil de entender a mente do povo que passou no deserto. Por que o Ellison é muito difícil, é fácil criticar e difícil de entender? Porque é difícil pensar em alguém, Nayara, que vai ouvir assim: olha, o Senhor quer livrar vocês daqui, quer nos livrar daqui, mas o faraó não vai nos liberar. Ver as pragas que assolaram ao Egito, gafanhoto, mar, morte de primogênito, tudo que veio assolando ao Egito, e entendendo e percebendo que era a mão do Senhor os livrando, isso já deveria criar no coração do povo um sentimento de que o Senhor é por nós. Eu estou vendo o Senhor, e aí, para quem nunca ouviu, cada praga que o Senhor mandou sobre o deserto, sobre o Egito, melhor dizendo, era um Deus que era adorado no Egito. Então, quando ele manda a rã, é desafiando a deusa que era adorada pela rã, o gafanhoto. Então, todos esses eram o Senhor meio que: olha, se vocês acham que eles são bons, eu provo que eu sou maior. Se você acha que eles têm vida, eu provo que eu sou maior. E aí o Senhor ia e provava ao coração do povo tudo isso que estava acontecendo. E aí o Senhor liberta, está no meio do caminho, e Faraó lá vem, abre-se o mar, fecha o mar, e o Senhor vai lhe dando: eu sou o Senhor e estou com você. Aleluia. Eu sou o Senhor e estou com você. E aí chega: Moisés, nós temos sede. Por que nos tiraste de lá para morrermos de sede? Não, toca na rocha e tem água. Agora nós temos fome. Nos tiraste de lá para morrermos de fome, nós e nossas famílias. Não, tem maná do céu, pão que desce do céu. E olha, não guarda para amanhã não, porque todo dia terá uma porção nova. Ah, o sol está muito quente em meio ao deserto, tem nuvem fazendo sombra. A noite está muito frio, tem coluna de fogo acompanhando e aquecendo em meio à noite. Então tudo que o povo tinha de necessidade, o Senhor estava suprindo. E aí por isso que eu disse que é muito fácil criticá-los e difícil entender. Tendo tudo isso, e mesmo assim abrindo mão daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E o povo, é engraçado que nós nos apegamos a coisas muito fáceis. Estudando uma vez sobre a Neustã, que é aquela serpente que foi levantada no deserto para quando alguém fosse picado, ser curado. Algo que o Senhor, e isso é muito pontual, é o Senhor quem manda que ela seja levantada. No começo até estava tudo bem, foi picada pela serpente, olha para ela. No começo está tudo bem, sendo que o povo começa a tornar aquilo errado. E aí quem era para ser um instrumento de Deus para cura, estava passando a ser adorado como se Deus fosse. E aí o tempo vai passando, e a adoração a Neustã está sendo perpetuada. Está sendo perpetuada. E aí quando se levanta Josias, opa! Meu pai errou.
mas eu não erro. Acabou a adoração a quem não tem que ser adorado. Toda adoração será feita somente ao Senhor. Aleluia. Toda adoração será feita somente ao Senhor. Então é um caminho que Moisés está observando o povo, caminhando 40 anos, abaixo de uma promessa: nós chegaremos à terra prometida. Nós chegaremos à terra que manda leite e mel. Nós chegaremos ao lugar que foi a nossa visão, a nossa esperança, quando de lá nós abrimos mão e saímos a confiar no Senhor. Essa é a visão que Moisés está vendo. E é uma geração, é um povo que morre gente, e nasce gente, e se renova, e morre, e nasce, e se renova, e entra-se nesse ciclo. E aí, nós temos vivido, e é como eu falei sobre Neustan, permita-me vir por esse caminho, a exemplo de Gideão. Eu já vou voltar para Moisés. Mas Gideão, ele vai ser chamado pelo Senhor de madrugada. E aí o Senhor chama Gideão, homem, varão valoroso. E aí Gideão, com sua autodefesa: Senhor, como eu sou varão valoroso, se eu sou menor da casa do meu pai, que é a menor das famílias, como posso eu ser varão valoroso? E aí o Senhor discorre ali com Gideão, e o Senhor o convida: olha, Gideão, tu vai derrubar o altar do seu pai, que está edificado a Baal, e ali levantarás um altar ao Senhor, cortarás o arvoredo que também tem lá edificado, e adorarás ao Senhor. E aí, isso é Juízes 5 ou 6, se não me falha a memória. E aí, dessa forma, Gideão vai lá, corta o arvoredo, derruba o altar de Baal, edifica ali um altar ao Senhor de adoração. E aí, no dia seguinte, os homens acordam e veem que o altar de Baal está derrubado. Vem todo mundo correndo para o pai de Gideão: olha, derrubaram o altar, quebraram tudo, foi teu filho, tragam para fora, que nós faremos justiça por Baal. E aí, olha, prende isso. O altar que o Senhor manda Gideão derrubar era o altar do pai dele. Então, se era do pai dele, o pai dele acreditava, adorava, reverenciava. Contudo, agora com o altar derrubado, os homens estão gritando: traga um para fora que nós resolveremos isso. Ele derrubou o altar que era de Baal. E aí o pai de Baal, ele parece que a ficha cai, e ele dá uma resposta que é linda, declarando: olha, se Baal realmente é Deus, o porquê que é que ele não se defendeu? O homem que prestava adoração é o que agora está duvidando até da existência. Isso tudo porque Gideão se colocou na brecha e na disposição para romper com um ciclo que estava sendo perpetuado. O pai que prestava adoração hoje já nem mais reconhece como Deus, porque alguém manifestou aquilo que estava sobre a sua vida. E aí eu volto para Deuteronômio 28, que Moisés ele vem antes de finalizar. Deuteronômio acaba no 32, no 28 ele vem: se atentamente ouvir o que te manda ou o que te ordena o Aleluia. Senhor teu Deus, Aleluia. Ele te exaltará, Aleluia, sobre as nações. E aí nós temos vários caminhos que nós podemos entrar em meio a isso. Exaltação financeira, oh que bênção, oh que bênção. Mas eu penso na exaltação que me faz pensar
Gamaliel, não é Gamaliel, fugiu, que defende a obra, se essa obra é do Senhor. Atos dos Apóstolos, Gamaliel. Quando homens vêm, olha, Gamaliel, eles estão fazendo isso, aquilo, precisamos dar um jeito. E aí Gamaliel, ele se levanta, olha, porque o guitarrista levantou, ele até deu algumas notas, mas ele falhou. Gamaliel falou, o outro guitarrista, ele veio, tentou e também falhou. E aí, eles se perderam em meio a eles mesmos. Então vamos fazer um teste. Se essa obra é de homens, com toda a certeza, ela vai parar. Mas se essa obra é de Deus, ai de nós em compreendermos. Aleluia. É pensarmos aquilo que o coração do faraó, talvez na hipocrisia, talvez, mas que ele declara, olha, melhor nos é deixarmos esse povo ir. Melhor nos é deixarmos ir, porque contender já não dá mais. Plantio foi destruído, o rio virou sangue, os primogênitos morreram. Melhor nos é deixarmos eles. Se essa obra for de Deus, ai de nós em compreender. Querido, você não sabe se uma obra é de Deus ou não. Deixa eu te dar um testemunho. Essa obra aqui é de Deus. Aleluia. O pastor Jefferson, ele muito bem testemunhou. Eu morei nessa rua, eu acho que há 10 ou 12 anos. E o lugar mais afetado dessa rua sempre foi aqui. A chuva, a água, melhor dizendo, que desce por essa ruazinha aqui, meus irmãos, só Jesus. Só Jesus. Nós olharmos, e aí é o ponto. Eu tenho certeza que teve alguém que falou assim: o pastor Jefferson é doido. Para que ele está fazendo o fundamento daquele ali que dá para levantar um prédio em cima? Dá para colocar milhares de andares aqui debaixo da onde nós estamos pisando. Mas é entendendo a precariedade do que era o terreno, do que era o solo, para hoje nós estarmos aqui entoando louvores ao nome do Senhor. Aleluia. É aí que nós vamos entender quando uma obra é de Deus ou quando ela não é. E aí melhor, meus irmãos, e a ponto de nós entendermos qual é a exaltação que o Senhor tem para minha e para a tua vida. O Senhor pode nos tornar rico e glória a Deus por isso. O Senhor pode nos dar o melhor emprego e glória a Deus por isso. Mas o sonho do Senhor para a nossa vida não se restringe a eu ter um carro do ano, ou a melhor casa, ou a melhor faculdade, não. O melhor sonho de Deus para a minha vida é eu viver aquilo que Ele tem para mim. A melhor exaltação que nós podemos ter é de manifestarmos a obra do Senhor através de nossas vidas. Aleluia. Eu oro muito ao Senhor, pedindo a Ele para que eu não seja relevante aonde eu não preciso ser relevante. Eu peço a Ele para que eu seja relevante aonde é para eu ser. Minha esposa, muito mais do que eu, ela tem o sonho de nós morarmos ainda mais para fora, por conta dos medos que nós já passamos em algumas barcadas. Arma, laser, tiro para o alto,
E por aí vai. E às vezes a fala ela, já está ficando impossível. E aí a minha oração para o Senhor é sempre a de que Deus, não me deixe ir para onde não é para eu. A minha fala para ela é: filha, nós podemos ir para muito mais longe, mas o que nós temos para atuar e fazer aqui ainda não acabou. É termos essa clareza que a exaltação que o Senhor tem para a nossa vida não é o meu nome ser o maior ou o mais falado, não. É eu ver a graça dele sendo forte em minha vida. A maior exaltação que Deus tem para a vida do pastor Jefferson, da missionária Lenca, é olhar a Rayane, o Cauã, o Rodrigo e outra juventude, essas meninas lindas que dançaram. Se o dia tentasse fazer aquilo que você fez com a perna assim, eu ia cair. Ver essas meninas lindas manifestando o dom de Deus que há sobre a vida dela. Queridos, a maior exaltação que o Senhor tem para a sua vida é você manifestar o dom de Deus que há sobre você. E quando a exaltação de outra parte ela lhe chegar, continue manifestando ela para a glória de Deus. Eu tento manter no meu coração. Eu e minha esposa estávamos conversando essa semana sobre isso. Eu puxando a orelha dela e ela puxando a minha, de que nós precisamos ser um pouquinho mais chatos. Porque eu entendo, meus irmãos, e aqui não é por glória, não, pelo amor de Deus. É porque quando eu entendo que a minha vida, ela está destinada a algo, ela está destinada a algo. Eu orava muito ao Senhor, isso eu aprendi na teologia, eu já estou ensinando. O pastor André Benevides, ele falou: olha, tem um perigo em você consagrar algo ao Senhor. Porque se eu pego a guitarra da Samara e consagro a guitarra da Samara para o Senhor, a guitarra da Samara ela só pode ser tocada e usada para o Senhor. Se eu pego o microfone e falo que o microfone ele é consagrado ao Senhor, o microfone ele só pode ser usado para a glorificação do nome do Senhor. E aí um dia ele falou: olha, se tem gente que fala: pastor, comprei um carro, consagra ele ao Senhor. Meu amado, não consagra não. Porque se a igreja tiver necessidade e você tem que servir, porque o carro ele é consagrado ao Senhor. Então só pede Deus para abençoar, só pede Deus para guardar, agradece. E aí eu tinha no meu coração, e aí é o ponto para eu encerrar, de que eu apresentei a minha necessidade para o Senhor. Eu faço parte do Ministério de Missões e nós temos uma dificuldade, hoje não mais, mas nós já tivemos dificuldade tremenda de sairmos para fazer algum tipo de evento. Era levar som, não tinha carro. Era para buscar gente, já não tinha carro. Era tudo. Então eu comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, aqui está a minha necessidade. Senhor, a minha maior necessidade hoje é um carro. E graças a Deus o Senhor me abençoou. Tenho meu carro hoje. E eu entendo que se eu pedir a Ele meu carro, não consagrei a Ele não, mas eu pedi a Ele: Senhor, um carro para Ele que eu possa usá-lo. A tua obra carece do meu carro, ele tem que ser para isso. E aí eu conversava com meus irmãos. Teve uma vez que nós estávamos indo para uma ação social. Nós estávamos dentro do carro. E aí o colega estava com aquele cooler que tem a torneirinha. A torneirinha
abriu. Nós saímos daqui do Fazenda até depois da Avenida Central. Aí o amigo falou assim, tem algo gelado no meu pé. Pasmem vocês. Foi para mais de 5 litros de suco de Guaraná no carpete do meu carro. Pensa no cheiro abençoado que aquele carpete ficou. E eu fui para casa, Senhor, agora é tudo. Nós tínhamos um evento na igreja. Aí a minha amada esposa esqueceu alguns quilos de frango dentro do carro. Irmão, pensa no carro que fedeu durante 10 dias e depois de umas 15 lavagens. Eu não sabia mais o que fazer com o carpete do carro. Mas a minha oração foi, Senhor, a glória é tua. E o Alex, você precisa carregar frango no seu carro hoje? Eu vou carregar frango no meu carro. Você precisa carregar suco? Eu vou carregar suco no meu carro hoje. Eu vou carregar. Porque a minha oração para ele foi, Senhor, eu tenho necessidade na tua obra. E esse é o caminho, meu irmão. É entender que naquilo que eu tenho falta, Ele é fiel para si. Naquilo que eu não tenho, não tenho o que fazer. Ele é fiel para cumprir. Ele é o Senhor que... E aí eu volto para nós orar. Senhor, nós temos sede, então tem água. Senhor, nós temos frio, então tem nuvem, tem calor, tem coluna. Senhor, nós temos fome, então tem pão. É entendermos que aquilo que nós temos necessidade, Ele é fiel para nos suprir. Se atentamente ouvires aquilo que o Senhor teu Deus te ordenar, Ele te exaltará. Aleluia. Eu sou um pouquinho mais velho do que a maioria dos jovens aqui. Vão vir muitas ofertas. Ainda mais quando você é bonito, igual Isaac que usa uma camisa alta. Vão ouvir propostas que nós não estamos prontos para recebermos. E elas vão vir. Vão vir convites que nós não estamos prontos para receber. Vão vir oportunidades que não é para nós aceitarmos. E eu preciso entender, e aí é o primeiro passo. Jovens do meu coração, o primeiro passo para nós entendermos aquilo que é a exaltação do Senhor para a nossa vida é entendermos aquilo que Ele está nos ordenando. E para entendermos aquilo que Ele está nos ordenando, primeiro nós precisamos conhecer aquele que está nos ordenando. A exemplo de Elias, ele vai para dentro da caverna. E aí a Bíblia vai dizer que vem o vento forte, vem a chuva, vem isso, vem aquilo. Mas quando vem a brisa suave, oi Senhor. Aleluia. Podemos falar que Elias se acovardou, se escondeu, ficou com medo. Mas uma coisa Elias não teve. Ele não se esqueceu da voz do seu... Aleluia. Elias sabia quem era que tinha todo o poder sobre as mãos. Elias sabia quem era aquele que poderia lhe exaltar, como já havia lhe exaltado sobre a chuva. Que possamos entender o que é que o Senhor tem nos ordenado. Eu te convido e deixo essa frase para o seu coração. Pense sobre isso. O que é que o Senhor tem me ordenado? Quando você entender o que é que o Senhor tem te ordenado, você vai entender qual é a exaltação que o Senhor tem sobre a tua vida.
quando você entender aquilo que o Senhor tem ordenado, você também entenderá aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Para eu orar de verdade agora, eu repito o que falou o apóstolo Paulo para Timóteo, na primeira e na segunda carta. Na primeira carta, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, te admoesto, ou te aconselho, que você aviva o dom de Deus que há sobre a tua vida, o qual lhe foi imposto sobre as mãos do presbítero. Mas na segunda carta, ele volta a escrever para Timóteo: Timóteo, agora eu te aconselho, te admoesto, que você reaviva o dom de Deus que há sobre a tua vida. Amém. A quem ainda até hoje, o Ellison, eu não sei aquilo que o Senhor tem me chamado. A minha oração é para que a partir de hoje você entenda aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Em segundo lugar, para você que já sabe, está em prática, a minha fala é a mesma de Gamaliel: continua, porque se a obra é do Senhor, ninguém pode contender. E o terceiro conselho é: se você já sabe o que é, mas por acaso, pelo meio do caminho parou, eu te advirto, volte a manifestar aquilo que de Deus há sobre a tua vida. Vamos orar ao Senhor? Aleluia, Deus.